Justiça Federal do Rio de Janeiro aceita pedido de habeas corpus de investigados da operação que prendeu o ex-presidente Michel Temer. A desembargadora entendeu que a prisão temporária com efeitos interrogatórios é inconstitucional. 2 meses da tragédia em Brumadinho e riscos de novos rompimentos. Em Barão de Cocais, em Minas Gerais, moradores vão passar hoje por um treinamento de fuga. Disque 180 aumenta o número de ligações em central de denúncias de violência contra mulheres. O entendimento da sociedade é mais comum ao sentido de não aceitar a violência sofrida pela mulher. E hoje é o dia da Constituição. A Constituição é um documento vivo. Olá, boa tarde. Boa tarde. A gente começa o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, falando da decisão da desembargadora Simone Schreiber, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Ela aceitou o pedido de habeas corpus de 2 investigados pela Operação Descontaminação, que é um desdobramento da Operação Lava Jato. Carlos Jorge Zimmermann e Rodrigo Castro Alves Neves tiveram a prisão temporária suspensa. Eles foram detidos por participação no esquema de corrupção que também prendeu na semana passada o ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro Moreira Franco. A repórter Evne Araújo tem os detalhes. A decisão foi tomada no fim de semana durante o plantão judiciário. A desembargadora entendeu que a prisão temporária com efeitos interrogatórios é inconstitucional. Na próxima quarta-feira, o colegiado do TRF2 vai analisar outros 5 pedidos de habeas corpus, entre eles o do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco. O que muda é que, desta vez, as prisões determinadas pelo juiz federal Marcelo Bretas são em caráter preventivo. Temer e Moreira Franco foram presos na semana passada por suspeitas de envolvimento em um esquema de corrupção e desvio de dinheiro público apurados pela força-tarefa da Operação Lava Jato. As investigações estão relacionadas às obras da usina nuclear de Angra 3. 2 meses depois do rompimento da barragem de Brumadinho, a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, começa a ouvir hoje representantes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e das Polícias Militar e Civil. Pois é, Cadu, até agora 212 mortes foram confirmadas. Cerca de 90 pessoas ainda estão desaparecidas. E neste fim de semana, outra barragem entrou em alerta máximo com risco de rompimento. Há 2 meses o trabalho não para. O Corpo de Bombeiros tenta encontrar os corpos em meio à lama. Parte do trabalho das equipes se concentra a quilômetros de distância da barragem do Córrego do Feijão, que se rompeu. O mar de lama contaminou o rio Paraupeba, um dos afluentes do rio São Francisco. Logo após a tragédia, a Justiça determinou o bloqueio de mais de 12 bilhões de reais da mineradora, para garantir o pagamento de indenizações e reparo de danos causados ao meio ambiente. E a Vale já começou a pagar o auxílio financeiro às vítimas, mas há outras negociações em andamento na Justiça. Com o rompimento da barragem em Brumadinho, municípios mineiros e de outros estados onde existem barragens de rejeitos de minério entraram em alerta. Em Barão de Cocais, em Minas Gerais, moradores vão passar hoje por um treinamento de fuga em caso de rompimento da barragem Sul Superior, que neste fim de semana entrou em alerta máximo. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a designação de magistrados para atuar no julgamento de processos em mutirão carcerário não viola o princípio do juiz natural. A discussão gerou em torno do conceito do princípio do juiz natural. O termo jurídico está relacionado à competência do magistrado para julgamento de ações, como explica este advogado. Quando alguém quer fazer um divórcio, esse divórcio tem que ser processado numa vara de família e não numa vara criminal. Da mesma forma, quando alguém comete um crime, quem tem que julgar este crime é um juiz da vara criminal ou um juiz do tribunal do júri, e não um juiz de família ou um juiz civil. Então, o juiz natural é aquele juiz que, de acordo com a lei, tem competência para julgar determinado fato. No caso analisado, a Defensoria Pública do Paraná alegou que réus foram beneficiados com decisões proferidas em mutirão carcerário que permitiram, entre outros pontos, a progressão ao regime semiaberto. Após as decisões concessivas em mutirão, o magistrado da Vara de Execução Penal de Curitiba entendeu que houve conflito de competência em todos os processos. Dessa forma, o Tribunal de Justiça do Paraná anulou, de ofício, as decisões que autorizavam a progressão de regime.
O relator do caso no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, apontou precedentes do STJ no sentido de que não ofende o princípio do juiz natural a designação de magistrados para atuar em tribunais, em regime de mutirão e em processos distribuídos de forma genérica. Destacou ainda que, no caso analisado, houve a modificação do juiz, mas não do juízo competente, e a alteração não ocorreu para beneficiar determinadas pessoas. Com isso, a turma restabeleceu decisões concessivas de progressão de regime proferidas em mutirão e que haviam sido anuladas pelo TJ do Paraná em razão de suposta incompetência do juiz. O ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido de liberdade de Alana Emily Brites, filha de Edson Brites, acusado de matar o jogador de futebol Daniel Correia em outubro do ano passado. Segundo o ministro, o decreto prisional destacou, com fundamentos idôneos, a periculosidade de Alana Brites, justificando assim a prisão cautelar. Ele disse ainda, Rafaela, que não está configurado o chamado constrangimento ilegal que justificasse a liberdade. Alana está presa preventivamente desde 1º de novembro do ano passado pela prática dos crimes de fraude processual, corrupção de menores e coação no curso do processo que investiga a morte do jogador. E no próximo bloco, hoje é dia da Constituição. E sobre este assunto, nós brasileiros temos muito o que falar. Mas é preciso voltar à época do Império para contar esta história. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu não ter havido discriminação na dispensa de uma metalúrgica com deficiência que trabalhava em uma fábrica da Mercedes-Benz. Os ministros entenderam que a demissão foi motivada por retração do mercado. A Justiça Trabalhista havia condenado a Mercedes-Benz a pagar indenização de R$20 mil por danos morais à metalúrgica. Para o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, houve descumprimento da Lei 8.213, de 1991, que obriga as empresas com 100 ou mais empregados a preencher de 2% a 5% dos cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência habilitadas. O regional determinou a reintegração da empregada à empresa, uma vez que não ficou comprovado ter havido manutenção da cota. Mas a 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho excluiu a indenização da condenação. De acordo com o relator do recurso de revista, ministro Cláudio Brandão, a anulação da dispensa com base no descumprimento da lei não permite presumir que a demissão tenha sido discriminatória. Segundo o ministro, além da trabalhadora, outros 500 empregados também foram demitidos. O meu voto segue em sentido contrário para entender que não há a presunção da dispensa, da discriminação da dispensa de pessoa com deficiência por ipso facto, especialmente neste caso no qual a dispensa aconteceu junto com a de 500 outros empregados, em virtude da retração do mercado de caminhões. Razão pela qual estou conhecendo e provendo recurso de revista por violação ao artigo 186 do Código Civil, dar provimento para excluir reparação por danos morais. A decisão foi unânime. No Rio Grande do Norte, uma audiência de conciliação foi feita para discutir o que seria necessário fazer em um prédio para dar mais acessibilidade às pessoas com deficiência. A reunião foi comandada por quem enfrenta este problema todos os dias. Mais um dia de trabalho para Christian na 9ª Vara Civil de Natal. Mas dessa vez, o bacharel em Direito e já na 3ª pós-graduação se prepara para uma missão especial na unidade. Christian nasceu cego e com paralisia. Mas nada disso impediu que ele chegasse até aqui. Está sendo um grande aprendizado para mim, coisa que eu vou levar para a minha vida toda. O desafio da vez para Christian era comandar uma audiência de conciliação. E o tema do processo não poderia ser mais familiar. Adequações para tornar o prédio onde funciona o Clube de Radioamadores do Rio Grande do Norte mais acessível. Missão delegada pelo titular da Vara Judicial. Ele tem formação jurídica para isso. Ele, inclusive, foi durante 2 anos conciliador na Justiça Federal, voluntariamente, fazendo conciliações em processo do INSS. Então, ele tem uma experiência como conciliador. E depois ele, com as deficiências que ele tem, por ser cego e ter deficiência de locomoção,
ninguém melhor do que ele para conhecer esses problemas, essas barreiras enfrentadas no dia a dia pelas pessoas que têm esse tipo de deficiência. O representante do clube ficou surpreso e satisfeito com a escolha do conciliador. Acho que foi uma coisa muito positiva, porque ninguém melhor de quem entende para poder decidir a questão. Acho que foi muito bom. A outra parte, o Ministério Público pedia que a estrutura permanecesse interditada até as adequações. O clube alegou falta de recursos para a realização das reformas. Com a intermediação de Christian, o processo resultou em acordo. O espaço agora vai receber uma licença especial para alguns eventos e, assim, arrecadar dinheiro para as obras de acessibilidade. A promotora de justiça responsável pelo processo citou o exemplo de Christian. Para ela, a determinação e força de vontade podem sim superar as limitações físicas. É muito bom porque a gente mostra à sociedade o potencial que as pessoas com deficiência têm, o quanto eles podem ser produtivos, o quanto eles podem colaborar, o quanto eles podem ser brilhantes. Rafaela, hoje é uma data importante para a reflexão do nosso sistema político, mas que às vezes gera até uma certa confusão. É porque hoje é o dia da Constituição, que não tem nenhuma relação de aniversário com a nossa Constituição atual. Isso porque, em 25 de março de 1824, foi feita a primeira Carta Magna do Brasil, ainda na época do Império. Pois é, Cadu, de lá para cá ocorreram muitas mudanças até chegar à atual, a chamada Constituição Cidadã de 1988. Acompanhe na reportagem de Daiane Garcês. O maior desafio de empreender não é montar a empresa, e sim mantê-la. Felipe, que há 13 anos atua no setor de tecnologia da informação, entende que o negócio só alavancou porque há uma estrutura organizada e com regras. Ela determina o que é bom para você, o que não é bom para você, o que você pode, o que você não pode, até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Isso vale para todo empreendedor, vale para o país. Afinal, o Brasil nada mais é do que uma empresa de dimensões gigantescas. Imagine administrar quase 9 milhões de metros quadrados, onde se concentram milhões de pessoas e funcionam tantas estruturas. As regras precisam ser claras e o papel de cada um tem que estar definido, bem como direitos e deveres. E é aí que ela entra em cena, a Constituição Federal. E sobre este assunto, nós brasileiros temos muito o que falar. Mas é preciso voltar à época do Império para contar essa história. A primeira Carta Magna é de 1824. Nela, o imperador ganhou mais força ao criar o poder moderador e deixá-lo acima dos demais. Em seguida, veio a de 1891, já na República. Separou a Igreja e o Estado e instituiu o tão falado hoje habeas corpus. Em 1934, a terceira Constituição Brasileira, em pleno governo Getúlio Vargas. O sistema viciado da República Velha é abandonado, se adota voto secreto, se expande o voto, inclusive com voto feminino, se inauguram mecanismos de participação de trabalhadores e empresários na gestão pública, né? Portanto, é uma Constituição bastante moderna, uma Constituição que já caminha para um modelo mais moderno, de um Estado que é atuante, mas ao mesmo tempo procura ser democrático. 3 anos depois, Getúlio revoga a de 34 e faz valer a de 1937. Em 1946, após o Estado Novo, surge o 5º texto. Ele restabeleceu direitos individuais, devolveu a independência aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Em 1967, os brasileiros contam com uma nova Constituição e, pouco tempo depois, com a Emenda Constitucional número 1 de 1969. Segundo juristas renomados, mais uma. Nos seus estertores, né? Pensamos no governo Figueiredo, o regime já muito criticado por conta da corrupção também presente, da ineficiência na gestão econômica, da altíssima inflação que existia à época, que era maior do que a inflação quando o regime começou, né? O regime começa a acelerar o processo de abertura que o presidente Geisel havia iniciado. E o resultado disso, então, é uma negociação com a oposição para que se faça o processo de abertura através de uma constituinte. Em 1988 é promulgada a Constituição em vigor até hoje. O diferencial desta versão é que resultou também da participação de vários setores da sociedade. Daí o apelido, Constituição Cidadã. De lá para cá sofreu mudanças. Na verdade, o texto constitucional pode ser alterado. Uma das formas é por meio de proposta de emenda, PEC.
Esse ajuste ele pode se dar formalmente, através de uma proposta de emenda constitucional que é submetida, evidentemente, ao Parlamento, através dos critérios que a própria Constituição estabelece. Isso é importante deixar claro. A Constituição é que prevê os mecanismos da sua própria alteração. Só que nem sempre essa alteração se dá através da atuação do Parlamento. Pode se dar também através de um processo de interpretação daquele texto, sem que haja uma alteração formal da Constituição Federal. No primeiro caso, nós chamamos de emenda à Constituição, que é quando o Parlamento se encarrega dessa atividade, e nesse último caso, nós chamamos de mutação constitucional, que é quando o órgão encarregado de exercer essa guarda do texto constitucional dá uma interpretação para atualizar o texto. A Constituição é um documento vivo. O Supremo Tribunal Federal, por meio da mutação constitucional, trouxe entendimentos que acompanham as mudanças econômicas, políticas e sociais do país. E no Dia da Constituição, conversamos aqui nos estúdios da TV Justiça com o professor de Direito da Universidade de Brasília, Dr. Cristiano Paixão, a quem de mais nada agradeço a presença aqui conosco. Muito obrigado. Como vão? Tudo bem? Doutor, como vimos na matéria da Daiane Garcês, há todo um processo que começa, no caso do Brasil, exatamente em 25 de março, ainda no tempo do Império. Mas eu vou viajar um pouquinho mais no tempo pelo próprio questionamento que é demandado nessa data do próprio sistema político. Desde a revolta dos barões com João Sem Terra, há toda uma série de contextos que faz com que cheguemos aos dias de hoje. Podemos dizer que a Constituição, como um instituto não só brasileiro, mas da própria civilização ocidental, ele é consolidado? Acredito que sim. Na verdade, a gente tem uma história muito rica da Constituição, que você lembrou, que remonta à Inglaterra medieval, mas ela tem uma aceleração muito grande na modernidade. A Constituição ela é um produto moderno, ela é um produto, ela é uma invenção moderna para regular a vida complexa das nossas sociedades, das nossas relações de poder, nossas relações familiares, nossas relações de trabalho. A Constituição é um grande documento que contém as opções políticas fundamentais de uma determinada comunidade. O caso brasileiro é particularmente mais rico, porque nós temos para cada mudança de regime uma nova Constituição. Como a gente viu no quadro histórico que foi mostrado agora, nós temos uma alternância de regimes políticos no Brasil e a cada alternância de regime uma nova Constituição. Isso torna o Brasil uma espécie de tesouro de história constitucional. Bom, hoje é o dia da Constituição de 1824, a Constituição do Império. O que ela tem em comum com a nossa Constituição cidadã de 88, a nossa Constituição em vigor? Talvez a necessidade de decidir que tipo de país vamos ser. O Brasil tinha entrado no processo de independência de Portugal, em 1822, e entrou nessa questão que toda nação recém-emancipada precisa fazer. O que nós vamos ser? E, ao contrário das ex-colônias espanholas na América, que viraram repúblicas, o Brasil optou pelo regime monárquico, pelas nossas peculiaridades. Então, o que isso tem em comum com 88? Em 88, nós saímos de uma ditadura que durou 21 anos e que conformou de uma forma muito complicada as relações de poder. Era necessário refundar o país. E a mesma questão se colocou: o que vamos ser? E aí escrevemos a Constituição mais democrática da nossa história. Então, temos uma história constitucional que começa em 1824 e segue até hoje. Como o doutor mesmo disse, a Constituição de 1988, ela reflete, na verdade, isso foi falado um pouco antes da entrevista, reflete um momento específico. Na época, havia uma forte crítica de que ela era muito detalhada, ao contrário da Constituição norte-americana, que se mantém até hoje imutável, sendo que ela era mais genérica. O fenômeno da mutação constitucional que vimos na matéria, que muitos dizem que não existe, ele explicaria mais ou menos essa atualização constante que existe, inclusive por meio do Supremo? Essa é uma das formas de você atualizar uma Constituição. Uma Constituição é um documento que ele é sempre inacabado, no sentido de que ele não pode resolver todos os problemas que ele se propõe resolver na sua vigência, senão ela já seria obsoleta. Ela tem um componente aberto para o futuro. Agora, essa questão da Constituição concisa e extensa, ela é um certo mito. Pense na própria Constituição americana. Ela pode ser concisa, a federal. Nós temos 50 constituições estaduais. A Constituição do Alabama, depois vale a pena pesquisar, é a maior Constituição do mundo. Ela tem centenas de artigos. Então, e nós sabemos que nos Estados Unidos há uma certa divisão diferente de união, federação e entes federativos. Então, isso é um certo mito, essa ideia da nossa Constituição ser muito ampla. Ela reflete uma época.
e ela necessita de atualização o tempo inteiro, o que justifica isso que você fala dessa mutação constitucional, ou seja, dessa atividade de atualização que acontece a todo momento. A exemplo da Constituição do Alabama, eu teria centenas de perguntas para fazer, já fica a pauta, inclusive, né? O tempo é curto. Infelizmente, né? O assunto rende. Cristiano Paixão, muito obrigada mais uma vez pela sua participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a vocês. E você vai ver a seguir, na Paraíba, a Justiça promove curso para conscientizar a população sobre adoção necessária, antes conhecida como adoção tardia. A gente trabalha que toda pessoa precisa ter um lar, independente seja criança ou adolescente. O Disque 180 é um dos principais canais de denúncias de violência contra a mulher. A central tem registrado um aumento no número de ligações onde procurar ajuda. As câmeras de segurança registraram. No último dia 18, por volta do meio-dia, Elieide Rodrigues de Oliveira, de 38 anos, caminhava em uma rua de Santo André, no ABC Paulista, quando o carro branco a atropela. O motorista desce e dispara contra a vítima. Era o marido de Elieide, que não aceitava o fim do relacionamento. Elieide não resistiu e morreu. O Ligue 180 da Central de Atendimento à Mulher é uma ferramenta importante para conhecer esse cenário de violência e ajudar no combate ao crime. Só em fevereiro deste ano, o número de pedidos de informações sobre a Lei Maria da Penha, como e onde denunciar, foi 20 vezes maior do que as denúncias. Hoje, o entendimento da sociedade é mais comum ao sentido de não aceitar a violência sofrida pela mulher ou cometida contra uma mulher. O que a gente tem percebido é que, sim, mais mulheres têm ligado para pedir informações, para se informar, para se inteirar sobre os seus direitos, sobre os dispositivos legais, sobre os locais onde ela pode ser atendida, onde ela pode ser acolhida, para onde ela pode ser encaminhada em cada caso. Dados do Ligue 180 mostram que em 2018 as violências físicas, psicológicas e ameaças foram as mais denunciadas. A ferramenta passou a incluir também outros tipos de violências contra a mulher. São elas a doméstica e familiar, policial, virtual e violência contra a diversidade religiosa. A representante da ONG Fala Mulher diz que a sociedade está cada vez mais intolerante e que, por isso, é necessário aumentar constantemente a atenção para esse tipo de crime. Esses dados têm mostrado para a gente que é importante aumentar políticas públicas, né, implantar novos serviços no enfrentamento à violência contra a mulher e passar informação para as pessoas e orientação. E um levantamento do Conselho Nacional de Justiça apontou que aumentou 34% o número de casos de feminicídios que chegaram ao Poder Judiciário entre 2016 e 2018. Só no ano passado foram concedidas quase 340 mil medidas protetivas. Em João Pessoa, na Paraíba, a Justiça promoveu mais um curso de preparação psicossocial, pedagógica e jurídica. Um dos temas discutidos foi a adoção necessária. A partir dessa edição, o workshop, que passou a ter 16 horas aula, inscreveu mais de 48 casais da comarca de João Pessoa, Caiçara, Bananeiras e Santa Rita. A capacitação aconteceu no auditório do Complexo Judiciário da ESMA e Corregedoria Geral de Justiça, em parceria com a Comissão Estadual Judiciária de Adoção do TJPB. Então decidimos ampliar para 2 dias, exatamente porque a temática é muito envolvente e a gente não conseguia esgotar o assunto apenas em um dia. Então nós temos várias pessoas que colaboram com o curso, então é preciso que o candidato se submeta a todas as etapas do curso para poder receber a certificação. No decorrer do curso, especialistas proferiram palestras sobre aspectos jurídicos da adoção, aspectos psicológicos, programa Acolher e Grupo Adotare. O foco da formação foi a adoção necessária, antes conhecida como adoção tardia, com o objetivo de sensibilizar os casais sobre o tema. Ela recebe este nome pois compreende, além de crianças maiores e adolescentes, a adoção de grupos de irmãos com problemas de saúde. Em geral, são crianças e adolescentes que estão há muitos anos vivendo nas instituições de acolhimento. A gente trabalha que toda pessoa precisa ter um lar, independente seja criança ou adolescente. Então, é esse o nosso trabalho da adoção necessária. Inicialmente, estávamos pensando de uma forma,
É meu sonho de maternidade, sonho de ser mãe, de educar o meu filho. Mas a gente vai amadurecendo de acordo com o tempo, né? A gente tomou uma decisão inicial, mas de acordo com o curso e com todo o processo, pode ser que a gente mude de ideia ou não. Sabemos que é uma missão muito importante, né, que nós vamos ter que cumprir. E se tem que cumprir da melhor forma possível, né? Interessante a mudança, né, da nomenclatura de adoção tardia para adoção necessária. E a adoção é sempre necessária, sobretudo essas crianças mais velhas que estão sempre ali no final da fila, na lista de exigências, né, Cadu? É interessante de qualquer maneira essa modificação, mas o mais importante sempre é a consciência e o amor na hora de se tomar uma decisão como essa. Independentemente da idade, né? E esta edição do Jornal da Justiça, ela fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima semana para você e até amanhã. Mais notícias do Poder Judiciário você confere logo mais às 18h30 no Jornal da Justiça, segunda edição. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.